Você crê que nós criamos Deus ou Deus nos criou? Eu acho que é um pouco de cada. Existe uma coisa que é assim, o medo é um grande freio na nossa mente e no nosso desenvolvimento. E o medo de ser punido, e as religiões trabalham em cima desses dogmas, o medo sempre está nisso. O medo, para quem já conhece o meu trabalho, o nome do medo é diabo, tá? Se o diabo existisse, não seria medo. Você E a sabe, irmã dele culpa. você sabe que, por exemplo, uma vez eu meditando com uma deusa ligada à morte, e você vê, quando você tem uma pessoa, um parente que você ama, e é natural, aquela pessoa está doente, alguma coisa grave, você pede para um deus, para uma deusa, para um arcanjo, enfim, quem você acredita, para que aquela pessoa não morra. Para um deus é muito estranho isso, porque Não faz a sentido. morte não faz sentido, a morte não é nada. E a imagem que ela me passou, você pensa numa mãe que pela primeira vez vai levar um filho numa escola, no jardim da infância, uma coisa assim. Nessa primeira vez que a criança vai na escola, é a morte para a criança, no sentido de que Nossa. a criança esperneia, ela não quer ela quer ir embora, ela não quer que a mãe deixe lá, mas a mãe fala: eu volto depois, é só umas horas que você vai passar aí, não tem problema. E para a gente é a mesma coisa. A gente tem tanto medo que a gente faz de tudo. O que eu falo é natural, mas também, se a gente deixa, o medo toma a gente. E ele vai tomando todas as áreas da sua vida e você fica apavorado com tudo. Não vou viajar de avião porque pode cair, eu não vou na rua porque eu posso ser assaltado. Você não vive. Você pode ter, mesmo parando na sua casa, você pode ter alguma coisa, um AVC, um infarto e morrer. Sim, para desencarnar, basta estar encarnado, né? Agora, a questão, se nós criamos Deus ou Deus nos cria, eu acho que é ambos. Eu acho que você tem energias primordiais, inteligências primordiais, deuses. Muitas vezes esses deuses, eles assumem uma roupagem cultural, Sim. dependendo da civilização, eles vão ter. Mas você vai ter, os arquétipos são basicamente os mesmos, então, uma deusa da beleza, um deus guerreiro, então, isso vai se repetir. Mas você também tem deuses que são criados. Você tem, inclusive, seres humanos que foram divinizados no passado. Aquilo acaba gerando que é chamado de forma-pensamento, né? Você tem uma energia que adquire uma consciência. Então, você tem tantos deuses primordiais, originais, vamos dizer assim, mas você também tem deuses criados, deuses ou demônios, criados pela mente humana. Tá? Algumas vezes porque foram humanos divinizados, algumas vezes porque simplesmente foram Gaia. criados. Olha, Gaia você tem o próprio processo da deusa grega, né, no sentido da Terra, do planeta, e deles perceberem isso, mas você tem o planeta é vivo, então Gaia existe. Que é viva, né? É viva. O planeta é vivo. Gaia, que muitas pessoas têm outros nomes. Por exemplo, Madonna Negra também é Gaia, também alimenta. Eu falo muito sobre Madonna Negra aqui, que eu tenho um histórico com o xamanismo, né? Fui ligado à Pageia, Carminha Levi. Carminha Levi, nossa. Queridíssima, né? Muito querida, Sim, muito um amor. amada, né? Sim, um amor. E então eu tenho um histórico, né? Tenho uma formação nessa área, feita ainda pela Pageia de Brasília, Lembro. você imagina? E aqui a Pageia, na Unipaz em Brasília e a Pageia aqui em São Paulo. Aqui era Pageia. Aqui na Pageia. Só que a formação era feita metade na Unipaz em Brasília. Entendi. E metade aqui, e a gente ia para Almada, era muito, muito interessante, e conheci grandes xamãs do mundo todo, né, através da Pageia. Então, nós tínhamos toda uma ligação com essa questão. Então, quando a gente fala Madonna Negra, também, a gente está falando de Gaia. Muitas vezes, quando eu pergunto se os deuses criaram os homens criaram os deuses, porque nós temos que dar um sentido à vida. Sim. Porque a gente precisa entender dentro da nossa lógica de criança. Né? Então, se um trovão é Deus, ok, porque nós entendemos que é uma coisa diferente, então não podemos explicar, é Deus. Sim. Deus, nesse sentido, é uma invenção humana. Né? Nesse sentido, é uma invenção humana. Agora,
tudo que veio depois, nós não vamos aqui falar dos primórdios do Deus cristão, tudo isso, porque nós vamos entrar aqui numa paranoia que levaria dias. Mas, por exemplo, vamos pegar os panteões. O mais antigo deles, que é o africano, né? Que muita gente é o africano, mas o africano ligado aos orixás. Já não estou nem falando da África branca, da África do Egito, estou falando da África preta, África negra, né? Então, nós vamos ter uma repetição desses deuses em todas as culturas que não se conheciam. Eles não tinham nenhuma relação. E esses deuses vão se repetir. Por exemplo, você pega no candomblé ou eles falam... o candomblé é um termo brasileiro, na verdade, é um termo nosso. Lá eles falam o culto aos orixás, né? Você pega no culto aos orixás, você pega Iemanjá, por exemplo. Iemanjá vai estar representada em todos os panteões. No caso do nórdico, para que quem não tem nenhuma proximidade, né? Qual seria o equivalente, por exemplo? Ligada ao mar? Eu acho que é a grande mãe, né? Eu acho que é a grande mãe, que não seria Gaia nesse sentido. Tá. Assim, você tem várias, né? Por exemplo, você tem uma deusa ligada aos mares, que é Ran. Né? Você tem uma deusa ligada à terra, que é Nertus. Né? Então, tem uma deusa, que eu falo, Ran, ligada ao mar. Você tem, por exemplo, ligada à terra, Nertus. E aí você vai ter, do mesmo modo, você vê que esses panteões todos, eles trabalham com vários deuses e muitas vezes ligados... Arquétipos ligados a fenômenos. Às vezes, o fenômeno é um deus. Às vezes, o fenômeno é a manifestação de um deus. Exatamente. Então, as coisas são muito parecidas, mas elas não são idênticas. Existe uma variação. É a mesma coisa também da gente falar que a deusa Afrodite é a deusa Vênus? Não. Não, são coisas diferentes. São diferentes, são equivalentes. Né? Porque os romanos, eles se espelharam muito em vários aspectos dos gregos. E como Vênus já existia, já tinha uma roupagem, eles acrescentaram a roupagem de Afrodite nela. Mas você percebe, a gente que lida com energia é muito claro. As diferenças, sim. Quando a gente faz uma comparação, né, uma equivalência, dentro dessa questão mesmo de religião comparada, essas coisas todas, é mais no sentido de ver como esses deuses, essas deusas, né, foram criados de formas tão distintas, em épocas distintas, em regiões distintas, que não tinham como ter uma comunicação, né? E que, de repente, se repete, né? Se repete através, até onde a gente entende, através dos milênios.